Bom dia, essa é a apresentação do Projeto 2, Termodinâmica, feita por João Vitor Pazotti Silva, João Pedro Pereira Silva Marques de Oliveira e Pedro Osborne Mafuz. No nosso projeto, estabelecemos que iríamos avaliar as aplicações da termodinâmica em um micro-ondas. Sabe-se que a maioria dos micro-ondas possuem diferentes formas de aquecer um alimento, como, por exemplo, os modos grill e descongelar, tendo assim a possibilidade do uso de diferentes potências. Com isso, decidimos responder a seguinte pergunta: qual o tempo necessário para aquecer a água em 10 graus Celsius, dadas as diferentes potências de um micro-ondas? Para começar a fazer nosso modelo e responder à nossa pergunta, pensamos e desenhamos a situação de uma maneira simplificada. Tomamos o ar interno do micro-ondas e a água do copo como estoques e, então, desenhamos os fluxos de calor. Depois, elaboramos o diagrama de estoques e fluxos a fim de facilitar o entendimento e a montagem das equações que podem ser vistas aqui no slide. Para uma maior exatidão no modelo, buscamos valores e medidas reais, desde dimensões do micro-ondas e do copo e suas respectivas áreas, até a condutividade térmica dos materiais. Achados os dados, elaboramos e implementamos as equações em Python dentro de uma função. Definimos uma lista de tempo e as condições iniciais para poder executar o adende. Em seguida, plotamos o gráfico que mostra o comportamento da temperatura da água e do ar interno do micro-ondas em função do tempo. Uma etapa muito importante para a realização desse projeto é utilizar o modelo para responder à pergunta feita. Para isso, precisamos validá-lo, e fizemos isso através de alguns testes. Os testes consistiram em medir as diferentes temperaturas da água em diferentes tempos de utilização do micro-ondas. O micro-ondas utilizado foi um similar ao que imaginamos inicialmente construindo o modelo. O líquido teve sua temperatura medida sempre antes de cada teste para verificar se todas elas eram as mesmas, 21 graus Celsius. Após a construção de uma tabela com os dados medidos, implementamos esses dados em Python e plotamos um gráfico que apresentasse uma comparação com o nosso modelo. A análise do gráfico permitiu uma confirmação de que nosso modelo apresenta apenas pequenos erros, tornando-o válido para poder responder nossa pergunta. Para finalizar o nosso projeto e responder à pergunta formulada anteriormente, utilizamos a função do modelo já validado e a modificamos para ter a potência como uma de suas variáveis. Depois, definimos uma segunda função que, a partir de diferentes potências, nos retornasse apenas os valores de tempo em que a temperatura da água chega a 31 graus Celsius, ou seja, 10 graus Celsius a mais do que o líquido. A partir de pesquisas, pudemos definir uma lista de diferentes potências que podem ser utilizadas pelo micro-ondas. Com essas informações, foi possível realizar a implementação em Python e gerar dois gráficos. O primeiro gráfico, que apresenta a variação da temperatura em função das diferentes potências, e o segundo gráfico, capaz de responder à nossa pergunta, este sendo o gráfico conclusivo. Com a observação do gráfico conclusivo, é possível obter as diferentes respostas para a nossa pergunta. Estas são as bibliografias utilizadas pelo grupo para fazer o projeto 2.